Desde pequeno eu tinha medo daquele lugar, mas nunca admiti. A primeira vez que passei em frente ao cemitério eu tinha uns 6 ou 7 anos. Minha mãe me segurou pelo braço com tanta força que até doeu. O sol estava quase indo embora atrás da serra, e o vento soprava daquele jeito que arrepia até quem não acredita em nada. Lembro dela dizendo baixinho: "Não olha, continua andando." Eu era criança, mas senti uma coisa que não fazia sentido para a minha idade. Aquele lugar não queria que olhassem para ele. E eu obedeci, porque no interior todo mundo aprende cedo a respeitar silêncio, principalmente o silêncio dos adultos. O cemitério ficava no final de uma estradinha estreita, ladeada por uns capins altos que batiam no joelho. O terreno era tão pequeno que parecia alguém ter medido errado. Era como se tivesse sido construído só para enganar. Como se fosse mais uma cerca qualquer de fazenda. Mas as cruzes. Aquilo não era normal. Tinha 20 cruzes. Sempre 20. Nunca mais, nunca menos. Só que a sensação de quem via era outra. Parecia que tinham centenas de almas ali dentro, comprimidas, sufocadas, grudadas umas nas outras. Como se não houvesse espaço para respirar. E as cruzes, cada vez que eu passava ali, me parecia que estavam em posições diferentes. Não muito nada que chamasse a atenção de alguém desatento, mas a gente que convive com o mesmo lugar por anos percebe pequenas mudanças. A inclinação diferente, a madeira mais escura, o ferro levemente torto, como se elas se ajeitassem sozinhas durante a noite. Mas a história que realmente mexeu comigo é que transformou tudo numa investigação. Mesmo que eu não tivesse coragem de admitir, começou quando meu avô morreu. Ele foi enterrado lá. E eu juro que vi algo que ninguém mais viu. No dia do enterro, enquanto o povo rezava, eu fiquei olhando para a cerca. A madeira rangia com o vento. Mas, de repente, o vento parou. Tudo parou. O som, o canto das cigarras, até o farfalhar das folhas. E eu ouvi uma coisa que não deveria existir. Respiração. Não era gente. Era como se o cemitério estivesse respirando. Curto, pesado, como se estivesse esperando. Quando colocaram o caixão do meu avô no buraco, a terra ao redor se moveu um pouco. Não como se estivessem pisando. Era como se o chão tivesse cedido sozinho, assuntando espaço. A cova ficou mais funda do que tinha sido cavada. Isso ninguém percebeu, ou fingiu não perceber. Quando terminou, fui embora com minha mãe, mas algo me fez olhar para trás. O coveiro estava parado, olhando para a cova recém-tampada. Parecia preocupado. E ele falou sozinho, achando que ninguém estava escutando. Não era para puxar agora. Ainda não. Puxar o quê? Aquilo ficou comigo por anos. Eu cresci, virei adulto, mas o estranhamento nunca passou. Era como se aquele lugar me chamasse. Como se esperasse eu crescer o suficiente para entender alguma coisa que criança nenhuma entendia. O pior era que eu nunca via ninguém cuidando do cemitério. Ninguém limpava, ninguém pintava, ninguém trocava cruz. E mesmo assim, ele nunca ficava destruído, não ficava coberto de mato, não desmoronava. Parecia que ele se ajeitava sozinho, ou que alguém cuidava dele quando ninguém estava olhando. E todo ano morria alguém no povoado, e todo ano tinha enterro, e todo ano as mesmas 20 cruzes continuavam lá. Eu comecei a perguntar discretamente sobre isso. Comecei pelas pessoas mais velhas, que viveram mais tempo ali. Mas sempre que eu tocava no assunto, elas desconversavam, mudavam de tema, arranjavam desculpa para ir embora. Até que um dia, depois de insistir muito, o seu Benício, o homem mais velho da região, quase 100 anos, falou algo que me fez tremer. Ele olhou para os lados, como se tivesse medo até do vento escutar, e disse: "O erro do povo daqui foi continuar enterrando gente naquele chão. O cemitério não é pequeno não, rapaz. Ele é fundo demais." Quando ele disse isso, a pele do meu braço arrepiou até doer. Mas o pior veio depois. Tem gente lá dentro que nunca morreu. Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele levantou devagar, com dificuldade, apoiando no cajado, e falou: "Se você escutar chamarem seu nome, depois do escurecer, não responde. Se ver movimentação entre as cruzes, não se aproxima. E se a cerca abrir sozinha, corre." Depois daquilo, comecei a observar mais. A cada dia que eu passava em frente ao cemitério, parecia que tinha alguém parado lá dentro. Um vulto, uma sombra, um movimento, pequeno, quase imperceptível, mas eu via. Comecei a notar também que,
De madrugada, a direção do vento mudava de repente, sempre apontando para o cemitério, e trazia um cheiro específico: terra mexida, terra fresca, terra que não devia estar sendo revirada naquela hora. E eu comecei a reparar em algo ainda mais perturbador. Em algumas noites, dava para ouvir, no vento, um som grave baixo demais para chamar de voz, mas alto o suficiente para entender como intenção. Parecia gente conversando. Não era conversa limpa. Era abafada, embolada, como vozes debaixo da terra. Ninguém além de mim falava disso, mas eu sabia que mais gente escutava. Só não admitiam. A gota de água para eu decidir entrar naquele lugar foi quando o filho do seu Damião desapareceu. O menino tinha 11 anos. Sumiu numa tarde de domingo. Ele tinha ido pegar limão no pé perto do cemitério e nunca voltou. Procuraram o dia inteiro. Nada. Procuraram a noite toda. Nada. No outro dia de manhã, acharam as pegadas dele indo em direção ao cemitério. Mas nenhuma pegada voltando. A cerca estava fechada. E as cruzes continuavam 20, mas tinha uma diferença. Uma delas estava mais funda no chão, como se tivesse sido ajustada. O povoado inteiro percebeu isso. Só ninguém falou nada. E quando tentaram abrir o cadeado da cerca para procurar o menino lá dentro, aconteceu um negócio que arrepia até hoje. O cadeado estava quente, quente como ferro recém-saído do fogo. Ninguém conseguiu segurar. E o menino nunca mais apareceu. Eu não conseguia mais dormir. Não parava de pensar no cemitério, naquela cerca que parecia viva, na terra que parecia respirar, nas cruzes que mudavam de posição como quem se espreguiça. Então decidi entrar. Queria descobrir se alguém cavava covas durante a noite, se tinha algum tipo de túnel, se o cemitério tinha um porão, qualquer coisa que explicasse. Esperei uma madrugada nublada, sem lua. Peguei minha lanterna forte, uma faca de caça e uma coragem que, sinceramente, eu não tinha. Cheguei perto da cerca. O ar estava frio, quase parado. E aí, a cerca abriu sozinha, não com barulho de madeira rangendo, mas como se tivesse sido destravada por dentro, sem ninguém encostar. Eu devia ter corrido, mas entrei. A terra sob meus pés parecia mais macia do que eu imaginava, quente em alguns pontos, fria em outros. E foi então que percebi, pela primeira vez, algo que só quem entra ali sabe: o chão respira. Devagar, inchado, depois murcho, depois inchado de novo. Como se tivesse um pulmão enterrado ali. A lanterna iluminava apenas 3 ou 4 metros à frente. As cruzes faziam sombras longas, tortas, como dedos apontando. De repente, uma das cruzes girou, devagar, completamente sozinha, e apontou para uma cova específica. Uma que não existia naquele mesmo lugar no dia anterior. Meu estômago gelou. A terra daquela cova estava levemente afundando, como se algo estivesse sendo puxado para baixo. Antes que eu conseguisse pensar em correr, a lanterna falhou, deu uma piscada e apagou. O silêncio morreu. As vozes começaram. Vozes graves, finas, masculinas, femininas, velhas, crianças. Tudo misturado, chamando alguém, chamando o meu nome. E aí alguém ou algo falou atrás de mim, com clareza, em um sussurro gelado: se olhar, você desce. Eu fiquei paralisado. Aquela voz atrás de mim era tão gelada, tão próxima, tão humana e tão errada ao mesmo tempo, que meu corpo simplesmente travou. O ar ficou preso no peito. Minha pele arrepiou inteira, como se agulhas finas tivessem cravado em cada pedaço de mim. Se olhar, você desce. A frase ecoou dentro da minha cabeça como se tivesse sido dita por alguém que morava dentro de mim. Era um tom baixo, quase gentil, mas com algo oculto, algo puxando, algo chamando. Minhas pernas ficaram moles. Meu coração batia lento, pesado, como se estivesse ouvindo outro ritmo. Um ritmo que vinha da terra. O chão pulsou sob meus pés. Não era imaginação, não era tremor do corpo. Era como se um coração enorme estivesse batendo debaixo do cemitério. Bum, bum, bum. Cada batida fazia a terra subir e descer um pouco. Eu tentei dar um passo para trás, sem virar o rosto. Só um passo. Mas a terra cedeu, como se uma mão enorme lá embaixo tivesse apertado a sola do meu pé, tentando segurar. Quase caí. A voz atrás de mim disse de novo: não luta, só deixa. Aquilo me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Eu não sei de onde veio a coragem, mas eu consegui puxar a perna.
consegui tirar o pé daquela terra pulsante. E antes que eu recuasse mais um passo, a voz mudou. Ela não era mais baixa, calma, convidativa. Era um grito tão alto, tão dentro da minha cabeça, que minhas vistas ficaram brancas. Volta! A palavra bateu dentro do meu cérebro como um trovão. A lanterna acendeu sozinha naquele exato instante, e iluminou algo que me fez perder o ar. Uma mão, só a mão. Uma mão humana, pálida, fina, saindo da terra bem ao lado da cova que a cruz apontava. Os dedos tremiam, mexiam devagar, como se estivessem sentindo o ar pela primeira vez em décadas. E então, outra mão apareceu, e outra, e depois um braço inteiro, magro, comprido, quase sem carne. A terra se mexia como água fervendo, e debaixo daquele braço, apareceu um rosto de criança. Os olhos estavam abertos, vidrados, mas o corpo não parecia morto, parecia preso, como se estivesse sendo puxado para baixo enquanto tentava subir. Eu reconheci aquele rosto. Me deu um calafrio que quase me derrubou. Era o menino desaparecido, o filho do seu Damião, mas não era bem ele. Não mais. A pele era mais clara, como papel. Os cabelos estavam grudados na cabeça como se saísse debaixo de água. A boca abriu devagar, sem som, mas quando abriu pela segunda vez, ele disse meu nome. Só isso, meu nome. Eu dei 2 passos para trás rápido, e algo pegou meu tornozelo. Não foi mão, não foi raiz, não foi pedra. Foi como se um dedo muito fino, gelado, tivesse subido pelo meu calcanhar e agarrado a pele. Eu puxei com força. Consegui soltar a tempo porque se demorasse um segundo a mais, eu sentia que ia afundar ali mesmo. A lanterna apagou de novo, e no escuro completo, dezenas de vozes começaram a falar ao mesmo tempo. Algumas suplicavam, algumas ordenavam, algumas choravam, algumas riam, algumas gritavam meu nome. Outras gritavam nomes que eu nunca tinha ouvido na vida, e uma delas, a mais forte, a mais antiga, falou bem no meu ouvido: volta para onde você pertence. Eu não pensei, eu só corri sem olhar para trás, sem ver onde pisava. A sensação era de que mãos invisíveis tentavam segurar meus pés, mas eu corria como se minha vida dependesse disso, e dependia mesmo. Quando cheguei na cerca, ela estava aberta, como se alguém esperasse minha saída, ou como se estivesse me expulsando. Eu passei por ela tão rápido que tropecei e caí no chão do lado de fora, batendo o ombro na pedra. A dor foi tão forte que clareou meus pensamentos. Fez eu perceber que estava vivo. Fez o mundo voltar ao normal por um segundo. Levantei, corri pela estrada inteira até chegar em casa. Tranquei a porta, fechei janela por janela, encostei na parede, tentando respirar. E foi aí que escutei, bem baixinho, lá fora, do lado da minha casa, batidas. 3, como se alguém estivesse chamando. Eu não abri. Fingi que não ouvi, mas quando o dia amanheceu e eu finalmente criei coragem de olhar pela janela, vi algo que me gelou de novo. Na porta da minha casa, tinha uma cruz de madeira, fincada perfeitamente no chão, uma cruz igual às do cemitério, mesma madeira, mesmo cheiro, mesmas rachaduras, mas com uma diferença, um nome escrito nela, o meu nome. Depois daquele dia, muita coisa mudou no povoado. As pessoas começaram a me evitar. Elas sabiam o que aquela cruz significava. Sabiam que, de alguma forma, eu tinha ultrapassado um limite que ninguém ultrapassava. Um limite que ninguém vive tempo suficiente para ultrapassar. E contar depois. Eu joguei a cruz fora. Quebrei, queimei, enterrei as cinzas. Mas no outro dia, ela estava de novo na porta, inteira, refeita, com o meu nome. A cada madrugada que passava, eu sonhava com o mesmo som. O coração do cemitério batendo, até que um dia, acordei ouvindo sussurros, dentro da minha casa. Eles diziam, volta, volta, volta. Eu deixei a região, fui embora sem olhar para trás, e nunca mais voltei. Mas às vezes, no meio da noite, quando o vento bate do jeito certo, eu acordo assustado, com a sensação de que ainda tem terra embaixo das minhas unhas. E quando entro no meu canal no YouTube, sim, eu conto essa história porque ninguém acredita na verdade, sempre aparece alguém comentando, esse cemitério existe sim, eu já ouvi ele respirar.
Se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha porque histórias assim só continuam vivas quando a gente não deixa elas se perderem no escuro. E lembrando, se um dia você passar por um cemitério pequeno demais, não olha para trás.